Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo e que está nos ouvindo. Ou nos ouvindo. Exatamente, nós estamos agora com essa modalidade já faz um tempo já, né? Já faz algumas semanas já que nós estamos com essa modalidade via YouTube e via Spotify. Então, se você está nos ouvindo no Spotify agora, ao final desse episódio, corre pro YouTube para nos assistir porque nós estamos muito bonitos. Beleza? Tá bom. Eu sempre falo isso, né? Sempre fala isso. Hoje nós estamos aqui com os nossos pais, né, Jéssica? É. Então, temos... Hoje a gente vai ficar mais comportado. Exatamente. Temos várias pessoas pretas aqui, bonitas. Tivemos até que aumentar a luz aqui. Por causa de vocês, pra mim. Então, estamos aqui... Minha cutis é clarinha aqui. Estamos aqui com meu pai, o pastor da igreja. Bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pela oportunidade aí, meninos, e pelo convite para estar aqui hoje mais uma vez. É isso aí. Estamos com a nossa mãe, a Margot. Eu sempre sonhei em falar isso, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Pelo amor de Deus. É um prazer muito grande estar aqui com os meus Sonho filhos, fraco. meu esposo. Que bom, que momento legal, então. Só tu vê o sonho dela. Deixa ela. Acorda e fala pra mim, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa ela. E Hoje o nosso tema sim. vai ser fé. Simplesmente crer. Eu queria saber então pra vocês aqui. Primeiro minha mãe, que meu pai fala um pouco mais, né, e tudo mais. A gente vai saber que ele vai tomar um pouco mais do podcast. Hoje eu vou Ele ficar já é quieto nosso praticamente. convidado aqui, Hoje é né? a Margot que vai falar. Então, gostaria de saber da minha mãe, da Margot. Margot, minha mãe, tanto faz, tá, gente? Pra senhora, o que é fé? Se a senhora tem alguma experiência na vida em que a senhora teve que crer em meio a tanta tribulação, assim. Sem chorar. Fé é confiança, né? Você confiar em algo que você não tá vendo, que você é praticamente impossível de acontecer. E pra mim, fé é isso. E eu passei por vários momentos, né, que a gente teve que exercer um pouquinho da nossa fé. Assim, agora, há pouco tempo, eu tive uma dificuldade bem grande e a maioria das pessoas já conhece, já sabe. Eu tive Covid, fiquei internada durante 12 dias e ali eu tive que exercer bastante da minha fé, né? Porque no período que eu estive ali foi um período bem difícil, né? No qual eu estava internada, meu pai também estava internado no Rio. Eu falei para as crianças, eu vou chorar, mas eu vou tentar me controlar. Meu pai estava internado lá no Rio, então, assim, eu tive que ter fé, realmente. Eu tive que me apegar no Senhor para poder a gente passar por aquela situação. Ter fé para poder demonstrar para os meus filhos, para o meu marido, para os meus familiares que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem. Mas é bem difícil. Mas graças a Deus nós conseguimos passar. Graças a Deus. E hoje estamos aqui gravando um podcast. Isso aí. Isso aí. E o senhor, pai, tem alguma experiência para contar pra gente onde teve que ter fé? Algumas, né? Eu acho que uma das maiores na vida, eu poderia falar em várias etapas da vida, alguns momentos que a gente teve que ter fé. Quando ganhei o primeiro instrumento, quando eu estava mudando a minha vida por causa do casamento, quando estava tendo o primeiro neném, quando a gente estava indo para o ministério, algumas situações que acontecem na vida que tu fica numa sinuca de bico e você pede a Deus ali, você não tem outro recurso. Mas eu acho que a maior de todas até então foi a nossa vinda para Campo Grande. Ali foi um negócio assim que realmente não tinha como a gente explicar, só tinha algo que a gente sabia que estava impulsionando e trazendo, e era como se fosse uma força. Eu quero dizer isso, como é que Deus agiu conosco. Isso quer dizer que é igual com todo mundo? Não, mas com a gente, comigo particularmente, assim, eu tinha convicção de que era para vir para cá. E a Margot, como é que eu ia falar isso? Porque a Margot a gente estava com o Juan não tinha 6 meses. Ia fazer, né, 6 meses. Ia fazer 6 meses. Eu estava com um estúdio que tinha um sócio meu que tinha gasto 300 mil
e eu entrei com mão de obra, ele entrou com a parte financeira, e o estúdio ficou lindo, todo o equipamento que precisava ficou lindo, e isso tudo junto. Eu era licenciado na nossa igreja mãe, a gente estava indo bem no Ministério de Louvor, ajudando, estava terminando esse processo aí todo do seminário para passar pela banca, e tinha ficado reprovado, e o meu sonho era permanecer na igreja que era Vicente Carvalho, nossa igreja mãe lá. O sonho meu era permanecer ali, ser auxiliar do pastor Bernardino. Para mim era assim, tá muito bom para mim, você auxiliar aqui do pastor Bernardino, e a gente vai tocar o barco aqui, as coisas já estão indo bem. Eu estava toda quarta-feira e todo domingo lá com ele, eu já era lá, que eu auxiliava ele no gabinete pastoral, e eu feliz porque o Juan tinha chegado, a Raspinha do Tacho, e Jéssica tinha passado na faculdade. Exatamente. Jefferson estava no 3º ano, a nossa casa estava cheirosinha, que a gente reformou. A gente não mora no melhor lugar do mundo lá no Rio de Janeiro, mas a casa é nossa. E reformamos a casa, ficou aquela casa com cheirinho de novo, com Tudo bebê, estabilizado. tudo certo. Eu saía de manhã para ir pro estúdio, eu brincava, ganhava dinheiro brincando, porque eu amava ir para aquele lugar. Tava tudo bem. E Deus vira tudo e fala assim: olha, vai para Campo Grande. O nosso conselho missionário fez a proposta, era uma proposta impossível. E nisso tudo Deus foi movendo. Se eu for contar tudo aqui, a gente vai precisar de umas 2 horas. Mas aquele ali foi para mim, na vida, e ainda é hoje um reflexo de uma manifestação onde a fé ela foi posta à prova ali. Tu larga tudo aí, deixa tudo, estúdio, casa, igreja, tudo. A oportunidade de estar com um dos pastores que eu mais admiro, de estar na igreja que eu mais admiro. Meu pai ficou no Rio de Janeiro, meus irmãos, tudo. Larga tudo e vai para Campo Grande. E conversei com Margot, falei: olha, eu tô pronto. Ela estremeceu na base. Um dia ela conta essa história, se não contar hoje. Quando ela se resolveu com Deus, a gente pegou e veio. Vim para cá, fiquei 22 dias, depois vieram Margot e Jefferson e Juan e tal. Mas estamos aqui, viemos para ficar 6 meses e estamos aqui até agora, 6 anos. 6 meses virou 6 anos. E a gente não voltou mais, não temos o desejo de voltar para o Rio, porque aqui nós descobrimos uma nova família, um novo lugar, Deus, e a gente foi vendo ao longo do tempo aquilo que Deus queria. Se não tivesse dado aí, não tivesse a gente colocado a confiança no Senhor, e isso é fé, é você pular no escuro, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você larga a tua estabilidade, larga tudo bem, toda a sua tranquilidade, a paz e equilíbrio, para ir para algo que Deus está te mostrando, mas você não consegue vislumbrar o dia de amanhã. Então aquilo abalou. A maior manifestação de fé até hoje para nós foi essa. Para mim foi essa. E vocês conseguem entender, vocês conseguem ter essa noção de qual é a importância de ter a fé? Consegue falar isso? Qual é a importância de se ter fé? Exemplo, no momento de dificuldade, qual é a importância? Por que ter fé é importante? Ter fé é importante porque você tem que acreditar, né? Porque é promessa, muitas vezes é promessa do Senhor. Você tem que acreditar nele, naquilo que ele te prometeu e ir em frente. Para mim, a importância... Então a fé ela provoca a perseverança. Perseverança. Exatamente. E para o senhor, pai? Eu sempre faço uma sequência. Assim, Josué 24:15 diz assim, olha... Josué dando uma palavra para o povo, né? Olha, escolhei hoje ao Deus que vocês vão servir. Pode ser os deuses que os pais da gente serviram da linha do Eufrates, alguns erros que tiveram, ou os deuses amorreus, ou o Senhor Jeová. E ele falou assim: por eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, em primeiro lugar, é a gente saber a quem serve. Em segundo lugar, você sabendo a quem serve, Salmo 37 diz: entrega teu caminho a Ele, ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É saber quem serve, entregar o caminho. E depois tem uma palavra que diz assim: aquietai-vos, acho que é o último versículo do Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu amo lidar com o tempo, porque lidar com o tempo significa assim, esperar que Deus sempre tem uma resposta. Pode estar acontecendo o que for, vamos esperar.
Por que esperar? Porque a gente sabe que alguma coisa Deus vai fazer, está fazendo, alguma coisa Ele quer dizer. Deixa eu Isso fazer para uma- mim é questão de como se lida com a questão da fé. É crer numa coisa que você não está vendo, mas saber que Deus vai prover aquilo. Como? Não sei, mas E deixa eu vai. fazer uma pergunta dentro disso. Já teve algum momento em que vocês conseguem ver que, tipo, não teve fé? Como é que foi passar por um momento em que não se teve fé? Que Se perdeu a fé. se perdeu a fé. E vocês como viram é que o foi poder- passar por um momento em que o senhor perdeu a fé, que a senhora perdeu a fé? E como é que foi a experiência? No meu caso, não é a questão de perder a fé, mas é quando ela fica abalada. A fé fica abalada. A fé da gente abala, claro que abala. Por exemplo, e a gente pega um monte de gente na Bíblia que tiveram a fé abalada. Um caso emblemático é Elias. Num dia ele teve fé, creu, Deus agiu, tacou fogo ali naquele altar, na oferta que tinha preparado. Ele matou 400 profetas, mais 450 Baalis, 850 homens que levavam o povo a pecar atrás de Baal. No outro dia ele correu de Jezabel, que falou que ia matar ele. Abalou a fé. E ele correu muito, reclamou com o Senhor e pediu para morrer. O grande profeta Elias pediu para morrer. E Deus foi tão maravilhoso com ele. O encontro de Elias com Deus foi tão bom que Deus falou assim: nem vai morrer. Você não vai morrer agora. Inclusive você vai voltar para onde você estava. Você vai ordenar algum rei, alguma outra coisa. E nem vai passar pela morte. Alguém que pediu para morrer não passou. O momento onde na minha vida a fé foi extremamente abalada foi na internação da Margot. Ali eu tive encontro com Deus muito difícil, visitação divina que eu não tinha há 30 anos, nesse nível, e sufocado dentro de casa, achando que a Margot não chegaria no outro dia, e esperei vocês dormirem, aquela tribulação terrível, quando vocês conseguiram pegar no sono, eu sentei na sala e foi a noite toda sentado ali, e meu único pensamento é que a Margot não vai sobreviver, ela não vai viver, não vai dar certo, ela é despedida, isso e aquilo, e ali parece que você está sendo sufocado e você vai sucumbindo por causa da sua mente, e o diabo vai falando, vai aproveitando isso tudo e vai ajudando a te apertar. E até chegar o momento onde Deus vai lá e tira você, Deus se manifesta. Foi na ligação da minha irmã. Minha irmã, quando ligou para mim, ia dar 6 horas da manhã. E naquele momento parecia que eu ia morrer. A ligação dela foi Deus enviando ela para falar comigo. E ela começou a falar: calma, calma o coração, faz um chazinho. De onde ela estava, do Rio de Janeiro, falou: o que você tem aí? Eu levantei capengando, procurei, tem chá de erva doce aqui, camomila. Ela faz um chá, fiz um chá, tomei, e ela foi falando comigo ali por quase 1 hora. E ela foi acalmando o meu coração e eu entendi que era Deus enviando. Mas a fé, quando fica abalada, porque você tem a confiança plena no Senhor. Quando você perde essa base, você perde tudo. Tudo, literalmente você perde tudo. Seu pilar central é saber que Deus está no negócio. Mas quando você entende que você pode perder, por exemplo, o Margot hoje significava para nós o quê? Tudo. A falta de Margot significava a perda de tudo para mim, a perda do controle e equilíbrio nosso aqui em Campo Grande, no ministério, em tudo, e principalmente para mim. Eu fiquei assim: como é que eu vou viver sem Margot? Não tinha como. Então isso arrebenta com a gente. Mas os encontros que a gente teve com Deus enquanto a Margot estava no hospital, num dia que eu estava orando, e Deus falou assim: para de orar, que você não tem condições de orar. Para de orar e senta, vamos tomar um café. Eu contei essa experiência aqui na igreja. E Deus sentou como se Ele estivesse tomando um café comigo, cuidando e falando assim: para de falar de morte. Que eu só falava assim: a Margot não pode morrer por causa disso, a Margot não pode morrer por causa daquilo, a Margot não pode por isso, não pode por aquilo. E Deus falou assim: para de orar, você falou em morte 6 vezes, vamos celebrar a vida. E nesse dia que vamos celebrar a vida, eu falei com a Jéssica quando eu estava levando ela para o trabalho, falei: Deus apareceu de manhã hoje, teve um encontro comigo e falou para celebrar a vida. Fui levar a Jéssica no trabalho, e quando eu voltei, era 8h30, o Jefferson estava vindo de dentro de casa com o telefone, porque o hospital estava fazendo uma live com a Margot, e a Margot falando que estava saindo direto da área vermelha, ao invés de ir para o CTI, estava indo para a enfermaria. Então, nesse dia, eu vi a minha fé virar de um extremo para outro, 180 graus. E aí a gente entende assim: Deus é aquele que nos prova, nos testa, Ele bota a nossa fé em xeque, e a gente tem que permanecer firme, porque no final a palavra dele é que vale.
Então, tem hora que a nossa fé é abalada, assim. E quando isso acontece, não é pra gente perder, não, é pra ser aprovado. A gente é aprovado pra ser aprovado por Deus. Fica firme e Deus lá no final, ele mostra pra nós que o tempo inteiro era ele. Né? E a senhora, mãe? Algum momento pode falar sobre? Posso, teve vários momentos, né, que Eu sei de um também. a nossa fé foi abalada. Qual? Pode falar. Da música, Deus está com você. Tá. Mas pode Esse falar de depois ele outro. conta. Então, tiveram vários momentos, assim, que a nossa fé foi abalada. Então, mais uma vez, né, esse período que eu passei no hospital, eu fiquei, assim, bem, assim, confiante em Deus. Mas quando eu fui fazer a tomografia, né, que eu cheguei lá, que a médica, que ela olhou, fizeram, aí eu só vi a médica olhando pra mim. Aí daqui a pouco eu perguntei, vem cá, já tem o resultado da minha tomografia? Ela veio e falou pra mim assim, ó, você tá com 80% do teu pulmão tomado. Ali, minhas estruturas, que eu não entendo, eu não sei como é que é. Pra mim, não tinha mais como reverter. Aí ela falou, tá 80% do seu pulmão. Aí eu falei, meu Deus, aí eu fiquei assim. Ela falou assim, não, 80 não, 70. Porque ela viu o meu espanto, né? 80 não, 70. Mas pra mim, 80, 70, pra mim era a mesma coisa, né? 6,5 dúzia. 6,5 dúzia. Ali a minha fé, ela foi bem abalada. Eu só, assim, tive uma melhora um pouco, assim, consegui confiar quando eu conversei um pouquinho com a Márcia. Falei, Márcia, como é que funciona isso? Ela falou, Margot, 80, 50, tudo você vai ter que conseguir recuperar isso. Tem como recuperar? Ela falou assim, tem. Então, eu pensei, então vamos correr atrás. O Senhor está comigo, vamos correr atrás e eu vou recuperar. E assim, foram assim momentos, assim, para mim, foram bastante edificantes os momentos que eu passei ali, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou medrosa, o quanto eu sou chorona, e ali eu não conseguia chorar 1 minuto. Não chorei 1 minuto, nem falando com vocês no telefone, nada. Eu não chorei 1 minuto, mas eu tinha tanta confiança que eu ia sair dali, que eu ia ficar bem, que eu falava assim, gente, eu só preciso me controlar, só preciso comer, ficar bem para eu poder sair daqui o mais rápido possível. E eu só pensava nisso, eu não pensava que eu ia morrer, com essas coisas todas. Tanto que quando o enfermeiro colocou o negócio de me entubar assim, eu fiquei, meu Deus, pra que é isso? E chegava outra pessoa, eles entubavam, eu ficava olhando aquela situação toda à minha volta, e eu não conseguia me desesperar. Não conseguia ficar desesperada. Em momento nenhum eu fiquei desesperada. Nem quando a Márcia chegou para me dar a notícia de que meu pai estava internado, eu falei para o Neném, eu não consegui. Assim, parece que eu estava anestesiada. Eu não conseguia sentir aquele desespero que eu imaginava que eu sentiria. Então, para mim, aquilo foi um momento de fé, porque só Deus mesmo. Só Deus, porque me conhecendo como as pessoas conhecem, eu já estaria em pânico, em desespero, só em estar dentro daquele hospital. Mas Deus, ele... A senhora acha que esse período foi um aprendizado? Nossa, foi. Foi alguma coisa que Deus quis te ensinar? Nossa, foi um tratamento para mim. Assim, que às vezes a gente acha que tem o controle das coisas, né? A gente acha que... assim, vai passar por determinadas situações que a gente vai, assim, não sei como explicar. A gente vai passar por determinadas situações, a gente não aguenta passar por essas situações. E Deus mostra que Ele está conosco, que Ele vai nos ajudar, vai nos sustentar. Então, para mim, foi um aprendizado muito grande, porque eu não me imaginaria, na pior das hipóteses, eu me imaginaria ali dentro daquele hospital. Na verdade, você ficou brigando o tempo inteiro para não ir, né? É. Quase morrendo em casa de falta de ar, pedindo, não me leva para o hospital, que vão me entubar. E acabou que lá que foi o recurso que Deus usou para a volta da Margot para casa. É, e foi assim, um aprendizado muito grande, que a gente não tem controle das coisas, né? Não temos o controle de nada em nossas vidas. É isso aí. E são nesses momentos que Deus entra, né, com seu poder e tudo mais. Quando a gente deixa de acreditar, Deus vem e traz pra gente todo o suporte que a gente precisa. Não deixa de trazer, né, o suporte, mas parece que nesses momentos que a gente vê que Ele tá trabalhando. Exato. Eu não queria deixar passar
mas eu queria que o senhor falasse sobre sobre a música. essa parte da música, porque pra mim é um marco, assim, além desse marco do Covid, que pra mim foi muito grande também. Mas essa questão da música que ele vai eu contar acho que agora... a parte do Covid é um marco na vida da família, né? O da música, acho que é do casal, porque eu nem lembro. Eu não acho que a gente não era nascido. Não era nascido. Mas já era Jéssica, foi né? em 2000. 2000? Você é de era. 97, Eu tinha né? 97. E o Jéssica também. Então é 99. Eu sou 99. Então. Mas desde quando eles contaram, assim, eu senti que seria eu vou carregar isso pra sempre, assim, comigo, Sim, porque parece que quando eles deixaram de acreditar, Deus falou, não, peraí, vamos arrumar isso aqui. Conta aí, pai. Foi em 2000, né, Mago? 2000 foi assim, a virada do milênio, né? Não é a virada de ano, virada do milênio. Tinha um bug do milênio na época. Então a expectativa da virada de 2000, 99 para 2000 era muito grande no mundo inteiro. Um menino conseguiu descobrir aí o código para zerar os computadores que tinham um bug terrível aí. Então foi um negócio apocalíptico. Muitas superstições. E a minha família toda, como sempre, se reuniu para fazer um churrasco e tal, de final de ano. Tal. E eu e Margot estávamos lá. A gente tinha 5 anos de casado, já tinha os 2 bebês, carregando os 2 e tal. E a gente brigou muito feio aquele dia, né? E um ano que era para ser um marco na vida da gente, do milênio, eu e Margot, a gente discutiu muito feio lá no meio do churrasco lá da minha família. Ninguém viu a discussão, mas eu e ela nos desentendemos profundamente. Ao ponto de estava meio garoando assim, e a casa dos meus parentes para minha casa dá cerca de um quilômetro e meio. 1 quilômetro por aí, assim. Dava, né? Dava. Dava cerca de 1 E eu falei, vamos embora pra casa. E fomos a pé de madrugada, na garoa, eu chateado, andando lá na frente, ela lá atrás. Não sei porque as mulheres fazem isso, quando tá chateado. Pai, é por causa da sua perna, pai. Ela não consegue acompanhar a gente então, até hoje. Nesse caso, até não dá, hoje. né? Fica toque, 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 né? Aí cai. Aí imagina andando eu, Jéssica e Jefferson juntos. Os 3 todos. Os 3 no mesmo passo, 3 pernas de 1,20. É a Margot lá atrás, coitada, né? E eu com raiva. Ela só alcança a gente quando ela cata cavaco. Ela dá, Margot cai toda hora. Então ela cata cavaco e corre e chega próxima. Aí carregando as 2 crianças e andando lá na frente com raiva e ela chateada, chorando, e eu muito estressado. Fomos pra casa. Chegamos em casa e o negócio era muito feio, eu não queria olhar na cara dela, ela muito menos na minha. E cada um pra um canto e tal. E eu sentei na sala e fiquei triste, porque uma época tão marcante, a gente ter tido uma briga tão feia. E a gente não brigava daquela forma. Quando tinha desentendimento era coisa natural, básica, mas aquela foi muito feia. E eu tava com raiva e eu não tinha coragem de falar com ela, nem pra pedir perdão, nem pra nada. Eu não queria mais nada. Eu sentei na sala, Margot foi pro quarto e eu peguei o violão e fiquei tocando violão. Quando eu tô meio chateado assim, eu procuro um instrumento pra tocar, ou um teclado, ou um violão, fico na minha quieto e tal. E comecei a tocar. E quando eu comecei a tocar, eu comecei a falar com Deus, perguntando a Ele, Senhor, como é que vai ser isso? Que eu tô muito chateado, sei que ela também tá chateada, eu não vou pedir perdão, não vou falar nada. E como é que vai ficar isso? Porque era pra ser um marco, um ambiente tão gostoso para nós. E deixei minha família para lá, o pessoal ficou lá. Então o que me acontece? Quando eu comecei a perguntar isso, eu no meio dessa ligação, eu fiquei falando com Deus, será que tem como reverter isso aqui? Será que tem como a gente mudar? Será que tem como a gente não separar por causa de alguma coisa assim? E Deus começou a derramar no meu coração um monte de coisas que aconteceram no passado. O mar vermelho se abrindo, que era impossível, abrir um mar para o povo passar. As 10 pragas do Egito, José preso, José virando governador, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entrando na fornalha, a estátua de Nabucodonosor caindo, sabe? A Daniel na cova dos leões, e Deus destruindo a muralha de Jericó para o povo poder entrar, mandando o maná. E foi um vídeo que passou na minha frente com tudo isso muito rápido, acelerado. Quando acabou aquilo, eu fiquei extasiado e comecei a cantar uma canção. E eu não sou compositor. Compositor é meu irmão, Tito. Aquele ali é compositor assim, ele vai ali na rua, volta, a música tá pronta.
O compositor na família é meu tio Joel. Então a gente tem 2 compositores, que é o Joel e meu irmão. Eu sou músico, entendo que a minha área é produção musical, artística. Mas algumas vezes na vida eu fiz música. Nesse dia eu fiz uma, na verdade aí que tá a prova, eu não fiz. Deus deu de um jeito que eu não escrevi, assim, eu não sentei para querer, vou fazer uma canção. Eu comecei a cantar. E a canção que eu cantava era de acordo com tudo aquilo que eu estava vendo. E o Senhor falando no coração assim, se tudo isso aconteceu, eu destruí, coisas eu construí, eu protegi, eu arruinei, eu fiz acontecer, também posso fazer na tua vida. Aí eu comecei a cantar. Nada é tão difícil, nada é impossível, nada é tão grande, nada é tão forte que Deus não possa destruir ou que Deus não possa construir. Nada é tão perfeito que seja imutável, nada é tão firme que seja inabalável que Deus não possa destruir ou que Deus não possa construir. Aí o refrão diz, esse Deus, Ele está com você. Se estiveres sozinho e triste até chorar, Deus está com você. Como é que é? Se pelo vale da sombra você passar, Deus está com você. Então essa canção ela enfatizava a ideia de que por pior que eu estivesse com a Margot e ela comigo, Deus estava com a gente. E eu estava cantando assim de olho fechado e preocupado de não estar escrevendo a canção, porque a gente erra. Aí a Margot senta do meu lado, me ouvindo cantar e começa a anotar tudo que eu estava cantando. E pela primeira vez na vida eu fiz uma música do começo ao final sem ter que fazer rascunho. Ela veio pronta, Deus deu, e essa virou a música da gente. É a música que a Jéssica vai gravar daqui a pouco, esses dias daqui para o final do ano. A gente tem produção para fazer dos jovens aqui da igreja e também da Jéssica e Jefferson, e eles vão produzir essa canção. Mas essa se tornou um marco para nós, porque a gente diz assim, é a nossa música, né? Hoje ela está fazendo 21 anos essa canção, né? Vai fazer no final do ano aí 22 anos. E há 22 anos Deus testou a gente. Moral, como terminou aquilo? Quando eu terminei de cantar a música, a gente achou a música linda e eu não me lembrava mais que estava chateado com Margot e nem ela comigo. E a gente nem pediu perdão. Aliás, tu tinha que me pedir perdão hoje. Resgatando uma briga de 20 anos atrás. Você não me pediu perdão. Inclusive. Lembrando agora. Você não pede logo. Está na hora de fazer outra música, né? Vou esperar tu me pedir perdão. Ela não me pediu perdão. Não era culpa tua a briga? Aí o que acontece? Acabou. Ou seja, quem acabou com aquela briga? Deus. E como ele acabou? Deu uma música pra nós. A gente não fez mais música, a gente não brigou dessa forma, né? Quer brigar pra ter outra? Então a gente senta um dia pra escrever que vai ser melhor. Mas Deus acabou com a nossa briga aquele dia através de uma canção. Ou seja, no momento mais difícil, Deus entra e traz adoração para nós. Aí a gente entende porque que Paulo e Silas, naquele momento de tribulação terrível na cadeia, cantavam. Eu fico imaginando como é que Daniel não passou a noite na cova dos leões. Deus sempre chega nesse momento e traz algo novo para nós. Essa música a gente vai gravar em breve e a gente disponibiliza para os irmãos poderem ouvir. Mãe, eu queria fazer uma pergunta pra fechar. Eu tenho costume de falar mãe, eu vou Margot, não sei. Mãe, todo mundo sabe. Por isso que eu falei mãe e Margot, mesma coisa, gente. Como a senhora falaria para os nossos ouvintes, como seria possível, como fortalecer a nossa fé? Não existe um método para isso, né? Mas como a senhora falaria, como fazer para fortalecer a nossa fé, né? Sabendo que você será aprovado. Porque isso que eu ia falar agora. Se você quer fortalecer a fé, você será aprovado. Assim, uma cartilha para isso a gente não tem, né? A gente, o que o Ney falou no início, a gente sabe em quem a gente crê, né? Em quem eu tenho crido. Se você sabe em quem você tem crido, para isso, tranquilamente você tem essa fé, você conhece essa fé. Uhum. Você é automático, você conhece essa fé, você pratica essa fé. Então a fé não é algo que você busca, você tem que buscar, é uma prática, né? Uma prática diária. Cada dia você tem que estar praticando aquilo ali. E assim,
quando a gente é aprovado, assim, é bem complicado mesmo. A fé estremece, abala. Mas você sabe em quem você tem crido. Você se abala. Você não perde a fé. Você fica abalado, mas não perde a fé. Como o Ney falou também, que a fé dele foi abalada, a minha, de qualquer outra pessoa, pode ser abalada, mas perder a fé, você não perde. E o senhor, pai, quer complementar? A pergunta foi qual? Como podemos fortalecer a fé? fortalecer? Então, a resposta é essa que a Jéssica falou. Fortalecimento da fé vem à medida que a gente vai vencendo as dificuldades. Há um texto lá em Romanos 5,3 que diz assim: a perseverança, ela vai produzir em nós a esperança, né? E a tribulação, perdoe. Romanos 5,3 diz assim: a tribulação produz em nós perseverança, e a perseverança produz em nós, não é esperança não, produz em nós experiência, e a experiência vai produzir esperança. Então, tribulação, perseverança, experiência e esperança. Sim. A fé, ela está envolvida nesse processo aqui. Por quê? Primeiro vem uma tribulação. A sua fé pode ser abalada, mas você persevera, esperando o bem que vem do Senhor. Quando você persevera, você vence. Aí você venceu. Uma vez que você venceu, deu problema ali, não? Falou, não? Peraí. Dá uma olhada ali e vê se deu algum problema. Não. Não? Então, Continua. uma vez que você venceu, uma vez que você passou pela tribulação, você persevera, vence. Uma vez que venceu, você agora tem experiência. A experiência você conta para os outros. Quando você vê alguém passando a mesma tribulação, o mesmo problema, você diz: olha, eu sei como é que termina isso aí, porque eu passei por lá. Eli fez isso com Samuel. Samuel ouviu Deus chamando ele, e ele foi lá 3 vezes. Eli, está me chamando? Até Eli se dar conta e falar assim: olha, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, ele sabia, porque ele já tinha passado por um processo desse. A gente, quando tem experiência, a gente ensina, a gente divide, a gente explica, a gente conduz. E a esperança é assim: se vier uma outra, você já sabe que aquilo ali, como é que vai terminar, já sabe como é que você vence. E ainda que a tribulação seja maior, as experiências que você teve no passado, quando você olha para trás e vê Deus, você sabe que essa que veio é mais uma que você também pode vencer em Cristo Jesus. Porque tudo que você já passou e venceu é uma prova de que essa que você também está passando, Deus também te fará vencer. Isso torna a gente mais do que vencedor. Mais do que vencedor, porque a gente entra na peleja com a vitória garantida. Mas a luta é muito difícil. Sempre muito difícil. Então a nossa fé, ela vai sendo cada vez mais, eu não digo aumentada, mas é amadurecida no Senhor. Uhum. Então Jesus, quando chamou Pedro de homem de pouca fé, não é que a fé dele era pequenininha, não. Era uma fé fraca no sentido de imatura. Uhum. Ele viu a luta, os ventos, e olhou tudo aquilo ali e se perdeu. Quando a gente está acostumado a olhar para o Senhor e firmado nele, nada nos abala. A gente pode ter um momento da tribulação nos apertando, nos atribulando e nos oprimindo. Mas a gente sabe que o Senhor está próximo e nunca deixa a gente sozinho. Então a gente vai sendo amadurecido sempre. É isso isso? aí. É isso aí. Eu queria dar umas considerações finais. Pode falar. Pode falar, fica à vontade. Nós falamos aqui hoje sobre a experiência da Margot e experiência que nós tivemos aqui. Não ouvimos vocês, né? Que acabou que a gente está em família e seria bom perguntar a vocês também, mas eu acho que o tempo não nos permite. Mas talvez alguém que está nos ouvindo não teve a mesma sorte que a Margot e que nós tivemos, dela voltar do hospital, de ser recuperada, né? 15 dias depois, a Margot não tinha nada no pulmão. E isso é motivo de glorificar o Senhor. Talvez você não tenha tido a mesma sorte como centenas, milhares de famílias não tiveram. Nós também não. Meu sogro foi o pai da Margot. Ela estava no hospital internada e o meu sogro no Rio de Janeiro estava falecendo, também por Covid. Então nós passamos uma luta muito grande. Isso também mexe com a nossa estrutura, mas isso também nos faz ficar cada vez mais agarrados com Deus. A nossa alegria é saber que o nosso sogro, o meu sogro, o pai da minha esposa, está com o Senhor, é um grande diácono, um grande homem de Deus. Deus encerrou o ministério dele aqui para poder ele continuar então essa vida eterna que começou agora com essa partida dele. Todas as pessoas que partiram são pessoas que Deus encerrou o ministério. Aprove a Deus não encerrar o ministério dela aqui. Ela ainda prossegue mais um pouco ainda. Deus ainda tem algo
mas as pessoas que encerraram, como essas que nós perdemos também, que eles estejam no braço do Senhor, e a gente pede a Deus para que essa pandemia passe logo, para que a gente possa ficar livre desse mal e voltar à nossa vida normal como era antes. Deus abençoe sua vida, fortaleça cada vez mais a você, abençoe toda a sua casa e continue orando por nós, tá? É isso aí. Quer falar alguma coisa, mãe? Não, só gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouco do que aconteceu conosco, né, falando Nossa um fã pouco, número 1. Exatamente. falando um pouco sobre fé, né, sobre o que nós passamos. E só isso mesmo. E muito obrigada por vocês que estão nos assistindo. Continue assistindo nossos meninos, que são bênção. E então é isso, galera. Curta, comenta, compartilha com todos os seus amigos, tá? Espalhe aí essa mensagem de fé para todos que você ama, para todos que você gosta e para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Beleza? É isso? É isso. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Dá tchau, mãe. Tchau.